Olá, Psi! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o behaviorismo. Pronto para começar? Então vamos lá! Na compreensão do comportamento, na teoria do behaviorismo radical proposto por Skinner, a gente precisa estabelecer uma conexão com conceitos que o antecede, né? Que antecede a ideia de Skinner e que vão propiciar o desenvolvimento da teoria e dos conceitos que ele propõe em seguida. Então, o comportamento reflexo é um deles. Então, o comportamento reflexo é um comportamento não voluntário que vai incluir respostas que são eliciadas ou produzidas por estímulos que antecedentes do ambiente. Então, tem um valor para a sobrevivência do organismo, são independentes de aprendizagem e referem-se às interações de estímulo-resposta incondicionadas. Então, certos eventos ambientais confiavelmente vão eliciar certas respostas do organismo. Então, o reflexo é uma relação entre estímulo e resposta, tá? E alguns exemplos de comportamento reflexo que nós temos, como por exemplo, se uma luz intensa incidir sobre a nossa pupila, ela realmente vai contrair. Não existe outra possibilidade. Se um alimento nos for colocado na boca, nos for oferecido, nós iremos salivar. E se nos expormos ao frio, nós iremos arrepiar, né? Então isso é algo que vai acontecer independente de uma aprendizagem ou da nossa vontade, a menos que a gente age aí sobre esses estímulos, colocando uma blusa de frio, né? Então aí a gente tem estratégias para modificar essa questão, esse comportamento reflexo. Já os reflexos condicionados são aqueles que são frutos de aprendizagem. Então, existem as interações incondicionadas que podem ser provocadas por estímulos que originalmente não eliciavam respostas no organismo. Então, quando estímulos incondicionados, também conhecidos como estímulos neutros, são temporalmente pareados, ou seja, são apresentados simultaneamente com estímulos eliciadores, podem, em certas condições, eliciar respostas semelhantes ao comportamento reflexo. Então, uma pessoa, um animal, ele pode salivar, não necessariamente quando um alimento é apresentado, mas se pareado com um estímulo que antes era neutro, a gente pode ter a mesma resposta, né, com estímulos diferentes, a partir de uma história de apresentação simultânea ou de pareamento. Então, tratam-se de reflexos condicionados devido a uma história de pareamento, levando o indivíduo a responder a estímulos a que antes não respondia. E o comportamento operante? Ele abrange o amplo espectro de atividades humanas. Então, tudo aquilo que foge do escopo de um reflexo condicionado ou incondicionado acaba sendo inserido nessa classe mais abrangente, que é o comportamento operante. Então, é operante em que sentido? Em que opera ou produz efeitos sobre o mundo, quer de forma direta ou indireta. E a compreensão do comportamento operante vai se dar a partir de experimentos com animais, como ratos, pombos e macacos, para verificar, então, como que as variações no ambiente vão interferir no comportamento daquele organismo. E por que, então, que hoje a gente compreende, o nosso comportamento a partir de animais que são mais primitivos. Não é somente uma prerrogativa da psicologia. Então, outras áreas do conhecimento científico, como aquelas para produção de vacinas, produção de medicamentos, acabam se beneficiando de participantes não humanos, de animais, no sentido de compreensão daqueles fenômenos e dos efeitos que os medicamentos ou determinadas intervenções vão favorecer, graças a aspectos evolutivos. Então, é uma implicação da teoria darwinista, de evolução da espécie, que vai fazer com que a gente possa compreender certos comportamentos dessas espécies, porque temos proximidades em relação a elas, evolutivamente falando. Então, a partir disso, dos experimentos, o Skinner e assim como outros behavioristas vão começar a propor leis do comportamento. Lembra-se que o objetivo era de previsão e de controle? Então, nada mais do que as leis ou a percepção de irregularidade dos fenômenos para nos nortear em relação a como prever e controlar. Nesse sentido, nós temos a caixa de Skinner, que é exatamente uma caixa que foi criada e desenvolvida por Skinner. Bem original. Então, é um recipiente fechado no qual se encontra apenas uma barra. E aí Skinner começou a propor alguns experimentos para tentar descobrir essas leis do comportamento.
Então pensamos no seguinte experimento. Vamos privar um rato aí por 24 horas de água. Então todo mundo bebe água e sente sede quando privado. Então o comportamento que a gente busca observar é se o rato vai pressionar a barra para receber água. Mas como que o rato vai aprender que pressionando a barra ele vai obter água, né? Por acaso, ao explorar a caixa e pressionar essa barra por acidente. Então o efeito que vai ser proporcionado é de saciar a sede. E o saciar a sede é algo positivo para esse rato. Então, possivelmente no futuro, quando ele sentir sede, ele vai pressionar cada vez mais essa barra, né? Ou sempre que preciso. Então, isso vai aumentar a probabilidade de pressionar, de emitir esse comportamento. E o comportamento operante, ele proporciona a aprendizagem. O que vai proporcionar a aprendizagem do comportamento operante é a ação que o organismo tem sobre o ambiente e o efeito dela resultante. Tá? Então ele é representado de uma forma, né, em que a gente vai ter respostas, a gente vai ter um estímulo, respostas e as consequências. E são as consequências que vão fazer com que aquele comportamento possa ou não ser emitido em um outro futuro. Então o estímulo, ele pode ocorrer antes ou depois de uma determinada resposta. Então, diferentemente lá da proposição inicial de Watson, ou de Pavlov também, o paradigma vai ser alterado, a gente vai compreender o estímulo como aquilo que antecede ou é algo consequente do comportamento. Então, o comportamento operante, ele se refere à inter-relação entre sujeito e ambiente. Então, quando o organismo se comporta, a ação que ele produz vai gerar uma consequência no ambiente. E essa consequência, por si só, ela vai retroagir sobre o sujeito, alterando a probabilidade futura de ocorrência. Então, as consequências de uma resposta, elas são uma das variáveis ambientais mais relevantes que vai controlar o comportamento humano. E a análise funcional do comportamento, então, vai ter como interesse entender quais consequências estão mantendo aquele comportamento, aquela ação, né, que se observa. E ela é realizada para estudar a interdependência entre fenômenos, relação do homem com seu ambiente físico ou social, público ou privado. Então é por isso que alguns comportamentos que são bem interessantes e intrigantes, como por exemplo o tabagismo, para a gente entender, a gente precisa entender as consequências que ele tem gerado, né? Se as pessoas fumam, mesmo sabendo que em médio e longo prazo vai ter algum malefício para a saúde, é possível que elas mantenham seu comportamento em função de uma consequência que é mais imediata, né? Como diminuir os níveis de ansiedade, lidar com situações de estresse, ou seja, enfrentar de alguma forma os desafios da vida, associando esses desafios com uma estratégia, né, de fumar. Então, e isso também para outros comportamentos, como a questão do comportamento financeiro. Então, por que as pessoas gastam, né, e não investem aquilo que recebem? Porque os benefícios imediatos se sobrepõem a um ganho futuro que a gente nem sabe se vai acontecer de fato. Então, isso envolve, para além do comportamento, questões de processamento de informação muito mais sofisticadas, né? Questões de funções executivas, que vão ser desenvolvidas e pensadas por outras áreas da psicologia, como a neuropsicologia. Então, essa foi mais uma aula em que nós aprendemos sobre o behaviorismo. Tem dúvidas sobre essa teoria? Deixe nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Nos vemos em breve. Até mais!